A fé, ela é o poder do ser humano, tá? Então, vamos lá. Você é uma alma, tá? Você é uma alma, tá certo? E essa alma, ela que põe sentido às coisas através do quê? Através da convicção, que é a fé, tá certo? Que é o poder que emana da alma. Essa convicção a gente tem o tempo todo, você querendo ou não. Mas às vezes você tem de forma inconsciente, vai criando a qual o mundo quer que você cria. E ou de forma consciente, que é a forma na qual o pai quer que você cria. E você cria o mundo da forma que deve ser. Bom, então, mas de que forma você se cria? Aí o ser humano pode ser que ele tenha uma fé que se ele orar, ele recebe. Aí às vezes tem um que fala, não, eu posso orar, mas se eu não profetizar, eu não recebo. Então tem um que tem fé que profetizar, ele recebe. Aí tem outro que fala, não, eu devo escolher. Então se eu escolher, eu recebo. Aí tem alguém que fala, não, se eu escolher, eu recebo. Aí tem outro que fala, não, na verdade, é se eu aceitar que eu recebo. Aí tem outro que tem fé que se ele aceitar, ele recebe. Aí tem outro que fala, se eu agradecer, gratidão, gratidão. Se eu tiver gratidão, eu recebo. E tem outros que tem gente mais doida ainda, que fala que se ele reclamar. Esses dias mesmo alguém falou no vídeo, não, eu prefiro, na hora que eu reclamo, eu recebo, entendeu? Então, alguém tem gente que acha que se ele reclamar, ele recebe, entendeu? Então tem a alma é a criadora, a alma é a criadora. A fé é o poder que a alma tem, tá certo? A fé, ela é o que vem, é por onde vem a vida. Então eu dou vida a alguma coisa. Isso que tudo embaixo são técnicas que utilizamos. Não temos como falar que não é. Tudo que a gente utiliza, mesmo assim, ó, eu tenho fé que isso vai dar certo. Na verdade, a fé que eu tenho usou uma técnica que eu dizendo, falando ou pensando que se eu tiver fé, isso dá certo. Então, é uma técnica de fé. Mas na verdade, a fé não é uma palavra. A fé é saber que é, independente de qualquer coisa. Mas essa fé, ela simplesmente sabe que é. Bom, às vezes você escolhe alguma coisa através dessa fé de forma inconsciente, porque o mundo de ilusão e os seres que existem nele manipula sua mente para que você cria da forma que eles querem, que às vezes é o seu próprio sofrimento, ou às vezes é o sofrimento da humanidade, né? É, é simplesmente isso. Então, como que devo fazer? Não importa, você tem que utilizar, é claro que você não vai usar uma fé no toda vez que eu reclamar eu recebo, não. Você vai utilizar, você pode utilizar, não. Então, bom exemplo. Tem pessoas que falam, não, se eu pedir, tá falando que eu não tenho. Não, na verdade, isso é tudo conversa. Se eu pedir, tá falando que eu não tenho. Então é melhor eu escolher que eu tenho, ou eu aceitar que eu tenho. Tudo funciona. Porque se você tem fé que tudo que você pede você recebe, então se você orar pedindo, você vai receber. Se você tiver fé que tudo que você escolhe você recebe, tudo que você escolher você vai receber. Se você tem fé que tudo que você aceita você recebe, você aceitar, você ter fé que se você aceitar você recebe, você aceita e recebe. E tudo é dessa forma. Bom, e quando nenhuma dessas técnicas estão funcionando, é porque tem coisa em mim que impede eu
ter fé naquilo na qual eu quero. Se isso está acontecendo, é fator da inconsciência impedindo a sua fé nesse momento presente. O que devo fazer? Às vezes a gente temos que. O Senhor Jesus fala o seguinte: quando a gente orar, a gente deve perdoar para que a gente possa ser ouvido. O que ele quis dizer? O perdoar é uma volta no passado para a gente perdoar aquele que fez mal para a gente. Ou a gente às vezes até se auto-perdoar. Porque isso você apaga aquela crença que ficou lá para que você possa agora ficar livre e escolher uma nova realidade da forma que você tem fé. Então, é algo complexo, mas simples de entender também. Porque a gente observa que tudo é na base da fé que eu tenho sobre alguma coisa. Alguma coisa, alguma técnica.